Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever se você ainda não fez, de acionar o sininho para receber notificações, curtir o nosso vídeo para nos ajudar a divulgar esses conteúdos, partilhe com seus amigos, familiares e até mesmo inimigos. E se desejar, você pode deixar os seus comentários aí, desde que eu faça de forma sensata e respeitosa, né? E você também pode nos seguir nas redes sociais. Ok, meu nome é Evandro Cunha, né? Para aqueles que não me conhecem, e eu gostaria de saber como é que vocês estão, se estão se cuidando nesse período aí tão delicado, né? da nossa vida, do nosso país. A gente precisa estar aí atento com os nossos entes queridos e também com a população de modo geral, né? Pessoal, hoje a gente quer dar continuidade um pouquinho. Hoje eu vou ler um texto da Bíblia, né? Vou pedir a licença para vocês, que embora eu tenha dito aqui, né, assuntos teológicos, né? Isso é para o canal Teologia Grátis, e a gente tem evitado, né, falar de doutrinas, essas coisas, né? Mas hoje não é bem doutrina, é um versículo, né? Não tem nenhum problema de a gente fazer essa evocação, né? Que é uma continuação da nossa fala sobre Parmênides e Heráclito e a questão da mudança, né? Que Parmênides acreditava que não havia mudança, né? Que as coisas deveriam ser conservadas, e Heráclito acreditava que a mudança era uma necessidade imperiosa, né? Que sem a mudança não haveria progresso nenhum, né? Bem, aqui em Mateus capítulo 9 e os versos 16 e 17, Jesus conta algo muito interessante sobre essa questão do que é novo e do que é velho, né? O que deve ser preservado, o que deve ser jogado fora. Ele diz assim: ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, né? Deitar aqui, ou seja, no sentido de colocar. Porque, semelhantemente, remendo rompe a roupa e faz maior ainda a rotura, né? Não se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam, né? Pessoal, eu fico fascinado com essa forma de Jesus falar, né, que era a questão das formas metafóricas, e essas metáforas têm como objetivo aguçar nossa mente, né, nos convidar a pensar e fazer uma avaliação da nossa vida e do meio onde nós estamos inseridos. Jesus falou aqui das nossas ações, às vezes sem lógica, né? Ele disse: olha, se você tem um tecido, né, que já está muito velho, já está quase apodrecido, e você quer aproveitá-lo de qualquer jeito, né, e ele está com um buraco ali, e aí você traz um remendo de um tecido novo e você tenta cozer por ali, você vai perceber que aquelas beiradas do pano velho vai se romper e o buraco vai ficar maior ainda, né? E com isso, Jesus queria dizer que há situações que não tem remendo que dê, né? Que você tem que jogar fora mesmo, né? Não tem jeito, né? E isso são aquelas situações que a gente tem que abrir mão, né? Abrir mão porque não tem outra solução. Por mais que você tente, o buraco vai aumentar cada vez mais, né? A outra metáfora que ele usa é do vinho e do odres, né? Ele diz: se você pega vinho novo e coloca em odres velhos, né, o vinho novo, né, ele vai fermentar e vai arrebentar tudo aí. Então, vai se perder o vinho e vai perder-se o odre, né? Aí ele diz: agora, se você coloca o vinho novo em odres novos, né, em recipientes novos, ou seja, um conteúdo novo em uma estrutura nova, aí ele diz: os dois vão ser preservados, né? Os dois. E vocês sabem que vinho está muito relacionado com a metáfora da doutrina, né? O vinho de Babilônia, né? O vinho da Santa Ceia, né? O vinho da providência também, que Davi diz, meu cálice transborda, né? Falando da providência de Deus
prover aí para os seus filhos. Bem, mas o que nós queremos aqui enfatizar é que Jesus, nesse aspecto, ele está dizendo o seguinte: há aquela situação do pano velho demais, ou seja, aquelas coisas que tem que se abrir mão de todo jeito, e o vinho novo, né, que não pode ser colocado em estruturas velhas porque não vai adiantar, né? E a situação ideal, que é um vinho novo com a estrutura nova, a coisa nova dentro de uma estrutura nova. Com isso, Jesus está falando o quê? Que há coisas na nossa vida eclesiástica e pessoal, né, familiar, que a gente tem que jogar fora, não tem outro jeito, né? Existe também aquela outra situação que, se você renova, né, tanto a estrutura quanto o conteúdo, os dois vão serem preservados, né? Isso aqui é muito interessante, porque essa metáfora do vinho foi usada, né, no primeiro milagre de Jesus, estava envolvido ali no vinho, na Santa Ceia também estava ali envolvendo o vinho. Bem, eu não quero entrar no mérito aqui, alcoolizado ou não, né? Não quero entrar nessa polêmica, né? Mas trazendo aí para conectar esse texto com Parmênides e Heráclito, né? A gente deve se lembrar o seguinte, que Parmênides viveu ali na Itália, né, onde hoje é a Itália, que não se chamava de Itália, né, chamava da Península Itálica, né, porque o país Itália, ele é realmente mais novo do que o Brasil, né, ele nasce na época de Garibaldi, né, aquele que casou com uma brasileira chamada Anita, né, Anita Garibaldi, né. E é um país novo, né, em termos políticos, mas culturalmente e geograficamente, logicamente, que é bem antigo. E Parmênides conseguiu influenciar toda aquela região e depois a Europa com essas ideias de conservação, né? E o cristianismo chega ali, se transforma em cristianismo católico, institucionalizado, né? Herda a estrutura do Império Romano e quer preservar de todo jeito, né? Então nasce a doutrina, aliás, nasce a tradição eclesiástica, aquelas coisas que vão virar dogmas, né? Quer sejam bíblicas ou não, elas vão entrar. Celibatos, né? A questão das imagens, né? Por que eu estou mencionando isso, pessoal? Porque, por exemplo, a questão da imagem de escultura na Igreja Católica, no início, era uma iniciativa didática e até louvável, né? Porque as pessoas não sabiam ler, as imagens transmitiam muita coisa para as pessoas. Com o passar do tempo, entrou no aspecto litúrgico, né, idolátrico, né? Alguns teólogos reagiram a isso, né, principalmente teólogos do Oriente, as chamadas questões iconoclastas, né, que muitos do Oriente não aceitavam isso aí, como até hoje, né? Mas os latinos aceitavam. E muitos desses teólogos eles sabiam que aquilo ali não tinha significado, não tinha base bíblica para manter. Mas a tradição da igreja, né? Como a igreja tinha guardado aquilo por 150 anos, né? Então tinham que guardar, tinham que conservar pelo simples fato de ser uma doutrina, né? uma tradição, sem importar se era bíblica ou não, né? Por que eu estou mencionando isso? Porque muitos teólogos sabiam que aquilo ali não era o correto, né? Mas terminaram aceitando, né? Aceitando e até mesmo usando a sua capacidade intelectual para justificar aquilo ali, né? Então, é muito interessante porque esse modelo, né, esse modelo de conservar as coisas cegamente por causa de uma tradição, você vai encontrar em muitas igrejas hoje, né? Você pega, por exemplo, o caso do Testemunho de Jeová, né? O caso do Testemunho de Jeová aqui no questão do sangue. Pode ser que muitos teólogos do Testemunho de Jeová saibam que aquilo ali não tem fundamento, né? Mas é uma tradição. Mudar aquilo vai tirar a cara das testemunhas de Jeová, né? Usar o nome de Jeová como sendo um absoluto, né? Eles sabem também que aquilo ali não é uma base bíblica 100%, né, confiável, que nem os judeus que são os donos da língua hebraica, né, eles aceitam aquele tipo de suposição da pronúncia do nome de Deus. Mas por que preservam? Porque é uma tradição, né? Porque é uma tradição. E assim você vai sucessivamente, né, os pentecostais falando aquelas línguas, mesmo se o teólogo pentecostal descobrir que aquilo ali
não tem baseamento bíblico, eles vão continuar porque é uma tradição, né? Então, com isso, o ensino de Jesus, de Parmênides, de Heráclito, né, desses três mestres, eles são muito importantes porque nos ajudam hoje a analisar essa situação e ponderar, né, o que seria aspecto da nossa vida eclesiástica e também familiar e individual, que é igual àquele pano velho, né, que não tem como remediar de hipótese alguma e tem que ser tirado da nossa vida, ou aquela outra tentativa de a gente colocar uma coisa nova dentro de uma coisa velha, né, ou seja, um vinho novo dentro de um odre velho, né, e termina arrebentando tudo também, né, tudo se perde, né? Ou a situação ideal, que é um vinho novo com o odre novo. E a Bíblia diz uma expressão interessante: ambos vão ser preservados, né? Uma das coisas que eu acho bonito numa sinagoga judaica é que eles mesclam o antigo com o novo, né? Os textos lidos são lidos em hebraico, né? Mesmo se o discurso pode ser em outro idioma, mas a leitura é em hebraico, né? E é feito em um rolo e não em um livro, né? Como eu tenho aqui a minha Bíblia em hebraico, né? Que eles poderiam muito bem abrir aqui e fazer a leitura num livro, né? Mas eles preservam aquele formato de rolo para fazer uma menção à tradição positiva, né, do judaísmo, né? Mas, ao mesmo tempo, eles usam o microfone, eles usam todo o aparato moderno, né? Ou seja, cumprindo o ideal de uma religião amadurecida, que é preservar aquilo que precisa ser preservado e usar, né, daquelas coisas que são úteis à manutenção da religião, que atenda os anseios da comunidade, né, sem que isso venha ferir aqueles princípios que nós julgamos como vontade de Deus. Por que isso aqui é importante? Volto a falar para vocês. Pessoal, porque isso nos ajuda a pensar, né? O que, como nós como comunidade, né, como igreja, o que é que a gente poderia mudar, né, sem trazer danos, né? E aquelas coisas que a gente tem que jogar fora de qualquer jeito, né? Porque hoje a gente percebe que tem várias tentativas, né, de mudanças. O pessoal quer mudar o odre, né? Não quer mudar o vinho, né? Quer mudar o odre, né? Aí muda as músicas, muda a liturgia, é ministério não sei de quê, é ministério semente nova, semente velha, e etc. São odres e são farrapos de coisas velhas, né? Porque o ideal de Jesus é um odre novo em um vinho novo, ou seja, um vinho novo em um odre novo. Ou seja, uma mudança. O que é que Jesus quer dizer com isso? Uma mudança na forma, ou seja, nas estruturas, e uma mudança também no conteúdo. Deu para entender isso aí? A necessidade, a gente precisa mudar a estrutura, que é o odre, e precisamos, né, a mudança está aberto para o vinho novo, né? E aí, diz a Bíblia, os dois serão preservados. Isso é maravilhoso, né? Os dois serão preservados. Vinho novo e o odre novo. Pessoal, que Deus nos ajude, né? Nos ilumine os nossos líderes, né? Para que tomem decisões corretas, né? Que saibam conduzir o povo de Deus de tal maneira que faça essa distinção, né, daquilo que necessariamente a gente não pode abrir mão de hipótese alguma, e aquelas coisas que a gente deveria jogar no lixo, porque, como disse Jesus, são tecidos velhos que não adianta colocar remendo novo, porque o buraco vai crescer cada vez mais. Eu espero que você entenda essas metáforas, né? Se não entender agora, mas você vai entender depois, né? Não se preocupe não, que o Espírito Santo em algum momento vai nos ajudar a compreender essas coisas mais abstratas que têm uma interferência no concreto, né, que é a nossa vida diária. Um forte abraço e a gente se vê na próxima oportunidade.